Hoje a gente está em Manaus e viemos conhecer o MUSA, que é o Museu da Amazônia, que tem um espaço de floresta amazônica preservada super interessante. Aqui a gente vai fazer um passeio guiado para poder conhecer todas as coisas assim de forma objetiva e com as informações certas, né? E a gente vai passar por várias exposições, várias atrações que tem aqui dentro e principalmente a gente vai conhecer uma torre que dá para ver o ambiente aqui, a área da floresta inteira. Logo aqui na entrada a gente já vê uma espécie de exposição bem pequenininha, onde fala um pouquinho de alguns animais. Aqui também fala, por exemplo, de uma armadilha de pesca. E aí a gente já pegou a nossa pulseirinha para a entrada, para poder fazer a trilha já já. E antes a gente vai tomar um cafezinho. Que linda! Olha o tamanho dessa folha, minha gente. Aí é que a gente vê que é pequenininho, né? Perto das coisas da natureza. A gente vai estar contido em 1%, só aí já dá 1 dia e meio a 2 de trilha guiada, todo mundo está ciente, né? E vocês compraram de 1h30 a 2 horas. E aí aqui dentro a gente vai visitar algumas das exposições que a gente acabou produzindo. Lembrando que o MUSA ele é uma empresa particular dentro de uma área pública, o MUSA ele não é público. Então aqui dentro a gente vai visitar algumas exposições como o Lago de Vitórias Amazônicas, o Aquário de Peixes Amazônicos, se encaminhar para a casa das cobras, e a partir dali a gente volta, vai no banheiro, bebe água e aí a gente inicia de novo a nossa trilha visitando o Angelim Pedra, que é a árvore símbolo do nosso museu, a Casa dos Aracnídeos, onde a gente fala um pouquinho sobre um grupo de animais que normalmente a gente tem medo. Aí a gente vai para a Casa dos Dinossauros, onde a gente faz um breve resumo de 119 milhões de anos. E ao final eu deixo vocês na torre. O bom é que a gente tá fazendo o passeio, começou a chover, a gente comprou essa capa aqui. Mas vamos que vamos, o negócio é não perder o passeio. A gente desceu a escadinha, já chegou nesse lago aqui cheio de vitórias maravilhosas. É bem grandona, assim, eu nunca tinha visto uma de pertinho. E eu tava explicando que essas vitórias régias, Vitória Amazônica também chama, ela aguenta 30 a 40 quilos, mais ou menos. Então, se distribui bem o peso, dá pra aguentar esse peso todo. E aí ele tava explicando também sobre as flores, que ela só abre de noite. E ela é branquinha, depois tem a questão da polinização com o besouro, que quando o besouro pousa na flor, né, ela fecha e guarda ele por 24 horas. Olha que linda a coisinha. Esse é um pedestal que a gente tem, esse provavelmente é o primeiro lugar no mundo. E aí, basicamente, essa cobra, você gosta de comer bife? Batata frita. Você tinha medo de que uma sucuri ou uma anaconda te pegasse na água? Pode ficar tranquila, você não tem um cheiro agradável para esse animal. Porque conforme você vai comendo muita fritura, desde bife, entre outras carnes e tal, isso vai criando anéis aromáticos que vão deixar um cheirinho bem desagradável. Eu ia falar outra palavra. Bem desagradável para esses animais. Então, peçonhento, picou, pode causar um problema. Venenoso, tocou, você tem um problema se ele for perigoso. Muita, tipo de inchar o olho, fechar a glote, esse bicho te causa um problema. Você tem alergia a picada de abelha? Para ela não causa. Ah, mas ela é menor e tal. Para ela não causa. O que pode acontecer nela, de máximo, é paralisia temporária do local onde ela foi mordida. Tipo assim, parece que tua mão, se morder aqui, tchuf, com o final da boquinha dela, bem nessa áreazinha aqui, depois do olho, ela vai injetar uma substânciazinha que é tipo um maracujina, uma xilocaína. Você passa ali naquela área, vai ficar dormente, tá? Porque isso é paralisante, é uma neurotoxina para animais pequenininhos. Não pequeno como ela, pequeno é. Dos maiores peixes de água doce. Então aqui dentro a gente vai ter a presença de algumas espécies que ocorrem dentro do Rio Negro e do Rio Solimões e da bacia amazônica inteira. Esse daqui, por exemplo, é um siluriforme, é da ordem dos cascudos e bagres, tá? Junto com a pirarara que vai estar ali dentro, e normalmente são peixes mais de fundo de lago, de fundo de rio, que vão ser filtradores. Vai ser tipo um bodó para quem conhece, que é a lagosta da Amazônia. Um peixe super gostoso. A gente entrou agora na Casa das Orquídeas e Bromélias. É um espação aqui com vários tipos de bromélias diferentes e orquídeas, né? Vamos ver lá o que a gente vai conhecer aqui com o guia. De
baunilha. Aqui é orquidade. Então, Nossa, tem um esse aqui é cheiro orquidade. igual. Do chocolate laca. É, Inclusive, chocolate foi branco, específico até demais. foi. Depois de 9 meses, acaba soltando uma nova flor. E aí a gente tem as heterotaxis e maxilares, que nem sempre vai ter cheiro, tá? Deixa eu ver, a gente tem as prospectias também tem cheiro. Justamente, vem para uma floresta densa como a amazônica, a tendência é que tudo vai se organizar aqui num pequeno espaço. Então tudo vai ser mais reduzido. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai encontrar micro-orquídeas, tá? A gente parou numa parte agora que tem umas árvores de fruta que chama bacaba e tem açaí. Aí a gente consegue ver a diferença das frutas. Elas são muito parecidas, mas tem umas diferencinhas assim que o guia estava explicando, tipo da cor, da partezinha da planta, sabe? Onde nascem as frutinhas. E aí ele falava que a da bacaba é mais avermelhada e o do açaí é branco. Aí assim a gente consegue ver as diferenças. E uma coisa muito interessante também é que você consegue ver o tamanho da árvore do açaí. A gente fala muito do açaí porque é uma fruta que a gente come e consome bastante, né? Aqueles sorvetinhos de açaí ali e tal. E aqui na região norte do Brasil, a gente consegue comer o açaí também com tapioca, com farinha e por aí vai. Tem várias formas de comer ele sem ser adoçado. Planta que vai ter a maior folha do planeta. Vê se ela é grande. Não, Maria. E conforme ela vai crescendo, ela não vai passando muito disso. Mas uma coisa bizarra. Até hoje a gente não sabe o porquê dela produzir uma folha gigantesca. Uma das estratégias que ela usa para não perder muita água, que é justamente esse é o problema de ter folhas muito grandes, que apesar de você pegar muita luz solar, você perde muita água. E para a planta isso é essencial. Então uma das coisas também para evitar a predação é produzir uma questão de pilosidade aqui, de tricomas. Passa aqui a mão na... É bem interativo o passeio, né? A pessoa vai lá, consegue saber. Podem tocar, quem quiser, pode tocar. Essa daqui é o pé, né? A árvore que tem a maior folha do mundo. Ela pode chegar até 1,80 m. Uma folha, mais alta que a gente. E aí eu tô tocando nela assim, ela parece um pelinho por fora, sabe? Bem gostosinho de tocar. As maiores árvores do planeta vão de 119 a 120 metros. Outra mãe? Não, né? Mãe é só uma. Mãe é quem cria, quem cuida. E aí, basicamente, essa planta, ela vai cuidar da grande maioria das plantas aqui embaixo, como essa daqui. Tá vendo que tá escuro? Estalou o joelho, tô falando pra vocês. Tá vendo que tá escuro aqui embaixo? As copas de árvore normalmente retêm 80% de luminosidade. 20% chega aqui embaixo e muito mal distribuído. Por isso que essa planta precisa ter uma folha grandona, que nem a cocolobo, tá? Tem uma folha grandona. Mas essa plantinha pequenininha tem uma raiz super fininha que consegue pegar nutriente do foliço, que os fungos vão normalmente reciclar. Agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer uma árvore chamada Angelim Pedra, que é a mais alta da floresta amazônica. É a quinta mais alta do mundo também. Ela pode atingir os 80 metros, segundo está falando aqui na informação do Ricardo. Pedacinho de árvore. Dedo, por favor. Passa seu dedinho bem aqui. Ó, pode pegar esse líquidozinho, tipo leite. Pode provar. Docinho, né? Doce que nem mel. Tem água aí. Tu vai precisar de água depois. Isso é amargo. Não, É amargo. Isso aqui, gente, é uma árvore super conhecida aqui na região, principalmente para quem já morou nos anos 2000 ou os anos 90, que é o acariquara. O acariquara é uma das plantas que cresce mais lento, amargo, né? Que é a presença de quinino. O quinino é a substância usada em remédios antimaláricos. Como os hospitais não conseguem chegar normalmente nos interiores, aí ocorre o que a gente chama de conhecimento etnobotânico. Sabe aquele chá da nossa avó, tudinho, que serve para curar tudo? Isso aqui era específico para malária. Você tomava o chá disso e não pegava malária. Justamente pelo princípio ativo dos quininos, e somente para malária, tá? A gente tem polêmicas justamente com remédios com a presença de quinino.
Casa dos cogumelos e fungos. Deve ter várias coisas bonitas. Só que quando ele tá muito úmido, ele tem propriedades alucinógenas, tá? Eita. Não, é brincadeira. Esse daqui é um cogumelo chamado tapete, que aí ele tem umas fibras assim, que realmente parece um tapetinho. Na hora de tocar, você consegue sentir bem a fibra assim, né, que tem saindo dele. Pessoal, bem-vindos à Casa dos Aracnídeos. Aqui dentro a gente vai ter uma exposição sobre a classe aracnida, tá? A classe aracnida, que é essa classe aqui, ela é prima da classe insecta. Os insetos, eles aparecem muito mais depois. Os aracnídeos são muito antigos, são da classe um pouquinho antes dos dinossauros. E aí, dentro dos aracnídeos, a gente tem cerca de 11 ordens. Das 11, a gente conhece mais ou menos, muito para menos, 3 ordens. A ordem das aranhas, que é a mais conhecida, a ordem dos ácaros e carrapatos, que é a mais numerosa, e a ordem dos escorpiões, que é a mais antiga, que é por ela que a gente vai começar. Pra cá? Ó, às vezes é super difícil da gente conseguir encontrar ele. Lembra que eu tava falando que não é uma aranha? Tá. É um escorpião? É legal como o medo é louco, né? Um bicho que parece aranha te dá medo, mas a partir do momento que você sabe que ele não é uma aranha, você perde medo. E aí o que acontece? No caso, esse animal, o que acontece? Ele é bem feio. Vai sair pro herói, viu? Aqui vai ser picado e vai sair herói daqui. Se você for... Vamos colocar o teu dedo aqui? Ó. Alguém vai segurar aqui a lanterna pra mim. Calma aí, deixa eu... Encosta o teu dedo aí. Bem aqui, ó. Aqui é a boca dele. Encosta. Pode encostar. Normalmente com aranha, pode encostar. O acidente ocorre quando a gente pressiona ele contra a pele. Pode. Ó. Te mordeu? Te mordeu? Não. Esse bicho é um animal coletor, tá? Ele come cogumelos, frutos. Parou na primeira plataforma e é um espacinho para quem quer descansar. Tipo, deu uma paradinha ali de 10 segundinhos na escada, mas quem estiver subindo e tiver aqui quiser dar uma parada, esse é um dos lugares. E daqui já é super alto. Olha o pessoal lá embaixo. A gente já tá aqui, ó, por exemplo, dessa árvore, quase no topo dela. Mas o último andar lá fica ainda acima de todas as árvores. A gente chegou agora na segunda plataforma e aqui a gente já tá na altura das árvores, assim, é super incrível. Agora tá dando medinho, viu? Porque é alto. Eu não vou olhar pra baixo. Chegamos agora na última plataforma e a gente tá acima de todas as copas das árvores. Coisa maravilhosa. Agora tá ventando um pouquinho, uma chuvinha caindo. E se der tudo certo, a gente vai ver o pôr do sol daqui.